Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Direto do Forno e hoje com assunto quente. Nos últimos tempos, está se falando muito nas redes sociais e na imprensa sobre a desindustrialização do Brasil. Que agora as indústrias estariam fechando ou fugindo do Brasil e nós estaríamos voltados ao agro novamente, como a gente fez durante a colônia, o Brasil Império ou mesmo a Primeira República, que a gente era refém das exportações de commodities, como o açúcar ou mesmo o café. E mais, um monte de candidatos, com foco no Ciro Gomes, está ali falando que para salvar a economia brasileira e retomar a atividade industrial, algo muito importante nesse mundo cada vez mais globalizado e competitivo, nós deveríamos fazer como fez Vargas, que lá em 30 rompeu com essa lógica meramente exportadora de commodities e colocou a política industrial como dever do Estado. Assim, o Brasil começou a ter uma revolução no seu parque industrial e conseguiu diversificar sua economia. Mas e se eu te disser que, na verdade, esse papo não é exatamente assim? Que o Vargas não vai criar indústria e não foi com o Estado brasileiro que a gente vai ter o nosso parque industrial? Antes de falar mais um pouquinho sobre isso, você já sabe. Deixa aí o gostei no vídeo, se inscreve no canal e, se curtiu, compartilha com os amigos. Galera, rumo a 2.800 inscritos. Não se esqueçam que eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo as referências que eu uso para fazê-lo, assim como as minhas redes sociais, com foco para o meu Instagram e Twitter, que eu estou fazendo posts de história e de política semanalmente. Dá uma olhada lá que tá bem legal. Mas chega de papo furado, vamos logo pro vídeo. O argumento que coloca em Getúlio Vargas, o autor da expansão industrial brasileira, começa com um dos grandes clássicos economistas brasileiros, o Celso Furtado. O Furtado, na década de 60, vai lançar uma das obras básicas da economia brasileira, essa aqui que está passando aqui para vocês verem, e ele ali já pontua, sem investigar muito historicamente, que a gente vai ter uma grande renovação do consumo de produtos e disseminação de capitais a partir da década de 30. É um momento que agora o Brasil não se importaria apenas em exportar commodities para os países desenvolvidos. Na verdade, agora, nós estaríamos tendo uma necessidade de produção industrial para alimentar o mercado interno. As justificativas são várias. Que existem crises econômicas lá fora, como a tão lembrada crise de 29, que mostraram para o Brasil que, caso ele queira ser desenvolvido, ele não pode depender da economia dos países grandes. Ele tem que começar de baixo, construindo um parque industrial e conseguindo desenvolver a sua economia de forma própria. Essa argumentação do Furtado vai, com certeza, salientar a participação de Vargas nesse processo, que a partir da década de 30 vai centralizar cada vez mais o Brasil e começar planos de desenvolvimento nacional que vão fazer muito do que vai ser a política econômica brasileira durante todo o século XX. O Vargas, no caso, ele vai de fato estimular essa pressão industrial, ele vai aumentar bastante o parque do Brasil e com o passar das décadas, esse legado que de fato vai ter muito impulso na década de 30, vai fazer a expansão industrial das décadas de 50, 60 e por aí vai. Até a gente ver as políticas de desindustrialização que aconteceram de fato nas décadas de 2010. O Celso Furtado não vai dar nenhuma grande explicação histórica do porquê das mudanças do paradigma do Brasil agrário para um Brasil industrial. Ele vai colocar apenas que o Brasil começa a ter uma política econômica na década de 30 que deveria ser continuada. E isso ele faz principalmente porque a gente vai ter um certo paradigma na historiografia brasileira que se amparava bastante na obra do Caio Prado Júnior. Ele, um historiador que tem também grande proeminência brasileira, principalmente na história econômica, com essa obra aqui que todo estudante de economia é influenciado a ler, vai colocar, entre muitas das suas obras, a visão de que o Brasil teria um sentido da colonização. Ou seja, o nosso país era um Brasil fortemente agrário que era voltado a sua economia para a exportação para a Europa. E não qualquer exportação, a exportação de commodities. E aí ele vai justificar isso com a explicação dos ciclos econômicos, o ciclo do pau-brasil, o ciclo do açúcar, do ouro, do café e por aí vai. Essa era uma explicação bastante paradigmática. E com as pesquisas que a gente tinha na época, que ele vai escrever suas obras, era o que dava para influenciar mesmo. Até porque muitas das fontes que o Caio Prado Júnior e outros historiadores econômicos da sua geração vão ter como acesso são fontes oficiais, baseadas nos registros do governo português, o que acabava tendencionando ele a apontar sempre essa questão. Já que o governo português estaria ali pressionando o Brasil, influenciando e condicionando a sua economia para ser esse exportador de commodities,
o Caio Prado Júnior vai salientar que essa era a economia que a gente tinha. Ele não vai acessar outras economias regionais menores, até porque não tem fonte e nem ferramenta de análise suficiente. Então, a gente vai ter essas contribuições do Caio Prado Júnior influenciando muitas gerações de economistas, historiadores e sociólogos, como o Celso Furtado. Hoje, entretanto, a gente já tem vários compêndios que reúnem pesquisas de historiadores econômicos e economistas no geral, bem mais recentes, que estão ali mostrando que a gente tinha uma economia muito mais diversificada, inclusive durante a colônia e o império, do que a gente imaginava. E mais, que essa diversificação da economia acabou gerando, em uma longa duração, um monte de continuidades que acabavam explicando o porquê do boom industrial que a gente vai ter. E não a partir da década de 30, mas sim no começo da Primeira República, na virada principalmente entre as décadas de 1890 e 1900. E é bom a gente ilustrar esse argumento para mostrar logo que não é o Vargas o pai da industrialização brasileira, e mostrar que a gente de fato tem uma diversidade historiográfica muito grande entre esses momentos da colônia e do império. Mas o ponto é que lá no século XVIII, com a mineração e tudo mais, principalmente a partir de 1750, o Brasil começa a ter pequenas olarias, fábricas mesmo, que ainda não podem ser chamadas de grandes fábricas à moda londrina, porém já era uma grande diferença do que se tinha e se imaginava no Brasil daquela época. E aí, isso é importante, porque com essa produção que a gente vai estar tendo, e isso misturava entre Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, nós começaremos a sofrer sanções do governo português. É o caso da proibição de manufaturas no Brasil, feita pela Dona Maria I em 1785. O argumento central é que Portugal não poderia tolerar uma concorrência vinda da colônia. Todo aquele papo de pacto comercial, entre outras coisas, que explicam, inclusive, muitas das causas que vão fazer os brasileiros depois começarem a romper contra Portugal. Porém, com a vinda da família real portuguesa e a necessidade de você produzir coisas aqui, inclusive para fornecer produtos básicos para os nobres, assim como também era interesse deles diversificarem seus negócios aqui na colônia, a gente vai ter de fato uma renovação da indústria no Brasil, que agora vai poder ser finalmente autorizada, tirando aquela proibição da Dona Maria I. E isso é importante porque vai ser o começo de várias fábricas de caráter principalmente têxtil que vão ali estar no Brasil e espalhadas nas regiões sudeste, ou melhor, onde hoje em dia, o sudeste, o sul e o nordeste do Brasil. E isso faz todo sentido, porque essas fábricas, ainda bem rudimentares de fato, elas dependiam do capital que era mobilizado principalmente da galera que ganhava dinheiro com a agricultura e também com o tráfico de escravos. E isso é bem curioso, porque o boom industrial que a gente vai ter durante a independência vai acontecer no Rio de Janeiro, que vai ter muito capital oriundo da agricultura ali, da Baixada Fluminense, assim como também do tráfico de escravos. Gente, escravo dá muito dinheiro, o traficante de escravo era muito rico. Nós teremos, inclusive, uma grande pressão no Brasil Império para você ter industrialização mais avançada no Brasil, para a gente não depender única e exclusivamente da agricultura. E isso vai ser feito, inclusive, por associações civis, como a Sociedade Brasileira Auxiliadora da Indústria, que lá na década de 1820 vai colocar suas pautas na mesa para o Brasil apoiar, seja através de políticas de tarifas, seja para proteger a concorrência brasileira dos importados, principalmente ingleses, um monte de questões assim. Mas o que importa é que a gente vai ter, de fato, tendências e projetos de industrialização brasileira, principalmente na região centro-sul do Brasil. A razão de elas não conseguirem tantos frutos é muito de porque, dentro das instituições brasileiras, a gente ainda tem todo um perfil político que estava ligado à agricultura e à escravatura. Então, de fato, essas associações civis não tinham tanta força contra os seus oponentes focados no agro e no escravo. Entretanto, a gente vai ver década a década uma grande produção de novas fábricas no Brasil, focadas principalmente no têxtil ainda, mas diversificando, pensando em sapatos, em ferramentas, em outras maquinárias para fazer outras fábricas, entre outras questões. E isso vai subindo cada vez mais até o fim do Império Brasileiro em si, que a gente já vai ter um bom número de fábricas no Brasil, ainda um pouco incipiente. Alguns estudiosos falam que a gente tinha cerca de 600 fábricas, que é muito pouco comparado ao tamanho do Brasil, mas já era um cenário muito diferente do que a gente imaginava, que a gente não teria nada de indústria no Brasil durante o Brasil Império.
Inclusive, a gente tem que chamar atenção para o fato do Barão de Mauá e depois Visconde de Mauá, o Irineu Evangelista de Souza, que vai ter uma das únicas metalúrgicas do Brasil, que vai ser ali a metalúrgica da Ponta da Areia, que vai fazer barcos a vapor. Claro, uma grande exceção no Brasil, comparado ao que era em outros lugares do mundo, mas era uma tentativa ali de fazer uma industrialização e que existia, que tinha operariado, que tinha gente trabalhando, e a sua moda, a gente vai ter outras indústrias no Brasil, agora filiadas ao Exército, que produziam armas, arsenais, entre outras coisas. E, inclusive, é importantíssimo a gente salientar o caráter regional dessas indústrias. Porque a gente está tão acostumado com a visão nacional da política industrial varguista que a gente esquece e mesmo diminui bastante a importância regional de como uma indústria numa cidade começa a dar uma grande diferença, socialmente falando. Estamos falando de mudanças de estrutura familiar, que o cara que trabalha no campo não é o mesmo cara que trabalha na indústria, das novas noções de tempo, o tempo da fábrica que substitui o tempo do campo. Estamos falando ali de uma diversidade de capital e também de empreendimentos que dão uma grande diferença, inclusive, nos perfis das elites políticas de certas cidades e por aí vai. E isso é importante de se falar porque com o fim do Império Brasileiro e o nascimento da República, muitas das elites políticas, principalmente civis, que vão estar ali colocando as cartas na mesa para termos um governo republicano, vão ter tanto um capital focado na agricultura, mas muitos ali já vão ter um pensamento de se instalar no Brasil uma diversidade maior de negócios, principalmente focado num quesito local. E aí uns grandes selecionados vão ser, por exemplo, São Paulo. Incrivelmente dependente do capital cafeeiro que a gente vai ter aqui no Nordeste paulista, mas que vai garantir grandes lucros para a elite cafeeira quando esse capital se transforma em empreendimentos industriais, ainda focados muito no texto, mas cada vez mais com uma grande diversidade de negócios. E é importante salientar que não é porque eu falei de Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro durante o Brasil Império que essas indústrias irão perseverar. A gente vai ter, de fato, uma grande descontinuidade, para não dizer falência de muitas delas, seja por causa de choques internacionais, de falta de apoio governamental, de incompetência, de falta de demanda, um monte de coisas assim são válidas de se falar. Mas o ponto é entender que essas mudanças são paulatinas e graduais, que dentro das localidades a gente pode ter iniciativas que mudam, como eu falei, toda uma sociedade, e que estimulam inclusive novos capitais. A gente fala tanto do capital cafeeiro, mobilizando essas novas forças produtivas e industriais na capital paulista, mas ignora também a parte do próprio capital industrial, que por mais que seja diminuto, ou mesmo não tão diminuto, porque a gente não tem pesquisa suficiente, tem o seu grau de importância também para justificar esse crescimento industrial paulista. E é interessantíssimo entender esse processo de crescimento com o tanto que ele é gradual. E com o passar dos anos, a gente vai ter uma diversidade que vai aumentando e que, agora focada em São Paulo, principalmente a partir de 1890, a gente vai ter um grande crescimento e participação da indústria no PIB brasileiro. O Marcelo Paiva de Abreu, que é o principal organizador da Ordem do Progresso, vai fazer um trabalho estatístico excelente ao dizer que a indústria no Brasil, lá em 1890, vai corresponder entre 10% e 11% de participação no PIB, que é algo notável, mas ainda é muito incipiente. Porém, entre 1900 e 1910 e 1920, a gente já vê um salto disso para quase 20% de participação no PIB. Reduzindo inclusive a participação agrícola, que já era quase 50% na época do Império, e vai caindo para chegar lá em 35% durante a década de 20, ainda sem Vargas. E essa expansão industrial é muito curiosa, porque ela também envolve toda a dinâmica do café, que era muito forte. O historiador Caio Vioto de Andrade fez uma dissertação muito boa sobre a política econômica cafeeira da Primeira República e a sua relação com a intervenção governamental. Como os cafeicultores queriam ser protegidos pelo governo federal para não ter, não despesa, mas não perder o lucro das suas plantações de café. O que vai depois gerar o Convênio de Taubaté, entre outras políticas cafeeiras por parte do governo federal de proteger essa parte tão importante da economia brasileira no momento. E é muito interessante ver como essa galera começa a argumentar com a indústria para justificar a política cafeeira. O Caio mesmo fala que a gente vai ter uma grande pressão por parte de vários fazendeiros justificando que era necessário que a produção cafeeira crescesse para gerar capitais e aí você poder diversificar a economia brasileira.
Isso fazia um sentido quando a gente pega as teorias clássicas da economia, das vantagens comparativas do David Ricardo, por exemplo, que justificava que os países que têm vantagens, ou seja, alguma coisa que só ele tenha, ou pelo menos ele pratique melhor, o país tem que incentivar esse núcleo econômico, para depois de conseguir, com o capital gerado, diversificar essa economia. E essa teoria clássica, de cunho inclusive liberal, era algo muito sustentado por ministros da Fazenda liberais, como Joaquim Murtinho, que era ministro ali do Rodrigues Alves. Então é bem curioso ver isso. Joaquim Murtinho não estava ali pedindo por proteção governamental, mas ele via na agricultura, de fato, um projeto de Brasil para depois a gente diversificar a economia com capital gerado. E esse processo industrial, nas primeiras décadas do século XX, que vai estar cada vez mais expandindo a indústria, o Marcelo Paiva de Abreu coloca que de 600 indústrias que a gente vai ter na época do Brasil Império, lá em 1880, a gente vai pular para 3.500 em 1910, não é pouca coisa, vai quase sextuplicar o número de indústrias no Brasil, vai mudar muito a sociedade brasileira. O trabalhador da indústria vai ser o negro? Vai ser o branco? Vai ser um branco estrangeiro? Como é que vai funcionar isso? E se o trabalhador estrangeiro vai vir para cá, como é que a gente vai fazer para integrar ele à sociedade brasileira? E se o cara está aqui ganhando um salário de fome e condições de trabalho, o que vai acontecer? Será que vai começar a protestar? Fazer greve? Se organizar em sindicatos? Se vai ter partidos políticos? Fazer greves e coisas do tipo? Como é que vai ser isso? Como vai funcionar o meio ambiente com a nova indústria no Brasil? Como vai funcionar a visão política da elite econômica? Afinal de contas, se a indústria significava na cabeça de muitos ali progresso, um novo sistema diferente daquele mundo bucólico do agrário, e agora seria um mundo moderno da indústria, do carvão, da produção industrial, como seria o Brasil depois disso? São várias questões que a gente tem que ver. E eu tenho vários vídeos no canal aqui falando de como essas questões acontecem. Sobre a grande greve no Brasil que a gente vai ter, feita por operários, principalmente paulistanos, das indústrias Matarazzo, de como as leis racistas na Primeira República aconteciam e prolongavam o estado de racismo que a gente não superou ainda, em como a gente vai ter toda uma nova ideia de modernidade que depois irá se exemplificar no automóvel, nas ruas pavimentadas, nas cidades brasileiras à moda chicaguista ou nova-iorquina, para a gente colocar um pouquinho de elite cultural nesse Brasil, assim como reformas urbanas à moda de Paris e Londres. Tudo isso está bem ligado a essa nova atmosfera econômica da indústria. Tudo isso vai estar estabelecido em pensamentos de líderes empresariais e industriais. É o momento das associações classistas, industriais, compostas por muitas pessoas, inclusive imigrantes com capital, que vão ter grande participação, inclusive frente ao governo. Mas ainda não força suficiente para fazer com que o governo brasileiro sustentasse uma política industrial nacional, como de fato vai acontecer com o Vargas. E a discussão é muito grande para explicar como a indústria brasileira vai nascer, em que momento direto vai ter o seu prolongamento, se a Primeira Guerra Mundial em 14 a 18 vai estimular, se são as crises econômicas que vão fazer a gente focar no mercado interno. São várias teorias que a gente vai tendo e que estão muito bem traçadas no artigo do Flávio Sainz sobre isso. Como, por exemplo, vai ter economistas da escola do Celso Furtado que vão falar que a nossa economia industrial vai ser pautada nesses choques externos, é a teoria dos choques adversos. Que sejam as crises econômicas ou guerra, é só nesses momentos que a indústria brasileira iria nascer. Outras teses, como por exemplo a do Warren Dean, que é um cara da década de 70, que vai analisar a economia brasileira, vai falar que na verdade o que fez o Brasil ter uma industrialização maior é toda uma nova questão das exportações. As noções de câmbio, em como isso facilita a exportação e acontecer, tudo isso favorecendo a indústria, e não apenas commodities como o café. Assim como a gente vai ter outras teses, como a do próprio FHC, que fala no capitalismo tardio dele, que o Brasil, na verdade, vai ter um prolongamento de condições criadas pelo capital cafeeiro. Que o capital cafeeiro, com as suas condições, vai fazer um apêndice, que é a economia industrial. Então não é um industrial por si só, orgânico, nascendo de iniciativas políticas e sociais e econômicas de certos capitalistas, por exemplo. Eles vão dar ênfase em como um processo histórico de acumulação de capital vai fazer com que o Brasil, depois de várias décadas, consiga finalmente capital suficiente para fazer uma industrialização. Percebe? Já foram aqui 3 interpretações e que ainda existem muitos mais que o Flávio Sainz inclusive pontua aqui no seu artigo. Vale muito a pena ler mesmo. E é isso, galera.
Embora eu tenha focado em São Paulo, é importante frisar que a expansão industrial que acontece no começo do século XX também estará em outras capitais, como o próprio Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador, Recife e por aí vai, se espalhando por muitos lugares e aumentando cada vez mais sua presença no interior. Aquela fábrica da cidade, a única ali no interior de alguns estados, aquilo vai ter impacto. Assim como a diversidade de várias questões econômicas que passavam desde produção de frigoríficos a produção de chapéus. A gente vai ter uma grande diversidade em muitas coisas assim no Brasil com o avanço da industrialização. E que, de fato, a gente vai ter um boom muito grande da indústria entre as décadas de 30 a 80. Mas aí tem os seus custos, as suas problemáticas, e muita gente já debate isso, e você também deveria debater. A gente tem inclusive vídeos sobre isso aqui no canal. E por favor, o intento do vídeo é contribuir com a historiografia econômica contemporânea sobre esse assunto. E não para falar que o professor de história é burro. A gente tem uma formação muito ruim de história econômica brasileira, inclusive nas graduações de história. É muito complicado. E muitas vezes, quando a gente tem, são teses heterodoxas, focadas em Caliparo Júnior, Celso Furtado, Cepal e por aí vai. É complicado. Então a gente tem que entender que existe uma diversidade de autores, de pesquisas, de debate, e que isso também se mistura com questões de escolha política, construção de política pública e tudo mais. Mas é importante a gente entender que existem tons de cinza na história, que a nossa economia não é grandes construtos como ciclo do café, ciclo do ouro, e que na verdade a gente tem muitas exceções que nos dizem muito sobre processos históricos e que podem ajudar bastante a gente a entender, inclusive localmente, como a economia se desenvolveu, como isso tem relação com a sociedade, como isso impacta na cultura, e a gente entende muito mais a nossa própria história do Brasil. Espero que tenham gostado e curtido as recomendações, e eu vejo vocês semana que vem com mais um Direto do Forno. Até lá!